Amém, querido, você pode se sentar. Boa noite a todos. Que bom tê-los aqui nessa celebração. E eu tenho uma palavra especial para compartilhar com vocês. Esse texto que nós acabamos de ouvir de Isaías fala muito sobre sofrimento, o sofrimento de Jesus. E há um momento onde ele diz ali: e ele suportou tudo humildemente. Ele suportou tudo humildemente. Essa semana que passou, eu fui visitar uma das escolas que nós temos parceria aqui no bairro, e eu fui de sala em sala distribuir os convites para as crianças. Muitas delas já me conheciam, porque volta e meia eu estou lá convidando eles para algum evento. E eu entrava na sala: oi pastor, eu já te vi, eu te conheço. E eu comecei a conversar um pouquinho com as crianças a respeito do significado da Páscoa. E quando eu perguntava para elas: o que significa a Páscoa para vocês? Algumas saíam, com coelhinho, com ovos, felicidade. Mas no momento, numa das salas que eu passei, uma menina disse assim: Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E eu fiquei com aquela frase na minha mente: Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Essa história tem sido contada há mais de 2000 anos. Todo ano nós celebramos este momento. Fala-se sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E então, durante essa semana, eu fui refletindo sobre isso. O nosso tema deste mês de abril é: Ele se humilhou. Será que a gente consegue entender a que ponto Jesus teve que se humilhar para que eu e você pudéssemos ter recebido essa salvação? Quantos aqui assistiram aquele filme Paixão de Cristo? Muita gente, Talvez seja interessante assistir de novo. Alguns anos atrás eu revi esse filme. Eu estava até contando para alguém que eu fui sozinho ao cinema, porque falavam que era um filme tão impactante que a Cris nem quis ir comigo, então eu fui sozinho no cinema. E de fato é um filme muito impactante, que fala das últimas horas de Jesus, do Getsemane até a ressurreição. E aquelas cenas de sofrimento e de dor, elas são muito impactantes. É muito sofrimento. Você já pensou no tamanho do sofrimento que Jesus passou neste dia em que ele foi traído? Nesta sexta-feira que nós chamamos de Santa, onde ele foi pregado ali naquela cruz. Não era simplesmente o sofrimento físico, que já não foi pequeno, mas foi o sofrimento da vergonha, foi o sofrimento da humilhação, foi o sofrimento da dor do abandono. Porque Jesus clama naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E é sobre este sofrimento que eu quero falar com vocês nessa noite. Talvez não vai ser aquela mensagem romantizada da Páscoa, de falarmos do amor de Deus. Sim, vamos falar do amor de Deus, mas sobre uma ótica um pouquinho diferente, que talvez nós precisamos ouvir. E eu gostaria de ler com vocês, vai ser projetado aí na tela, o texto de Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Preste atenção nesse texto, palavras do apóstolo Paulo. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus
prometeu. Jesus foi considerado maldito, porque a palavra já dizia: maldito aquele que for pendurado numa cruz. E daí eu queria começar dizendo para vocês que sim, o caráter de Deus é um caráter de santidade, é um caráter de amor, é um caráter de misericórdia e de graça, mas existe também um outro lado do caráter de Deus, que é um caráter de ira, de juízo e de condenação. Deus também tem esse caráter, e a Bíblia nos revela esse caráter de Deus. E se nós ficarmos só com o lado da moeda do amor, da graça, da misericórdia e da compaixão, isso significa que nós não entendemos a cruz. Porque se o Filho de Deus foi considerado maldito por causa dos nossos pecados, não por causa dos dele, como diz Isaías, então nós começamos a pensar: por que o Pai permitiu que Jesus sofresse tamanha dor? Porque o Filho de Deus, que encarnou, e como Isaías fala, sem pecado, ele teve que assumir a maldição da cruz, o sofrimento, a morte, os açoites, os espinhos na cabeça, as blasfêmias, os xingamentos, os cuspes. Porque ele precisou de tamanho sofrimento? E essa semana então, ouvindo uma mensagem, eu pensei em fazer uma ilustração com vocês. E daqui, eu pretendo que saia isso aqui. Mas vamos falar sobre esta trava, porque a cruz é feita de duas travas. Alguns diziam que a cruz romana, a trava era aqui em cima, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Esta trava aqui da cruz, era a trava que era fincada na terra, ou seja, ela era a que dava a sustentação para que a cruz permanecesse e aquele corpo pudesse permanecer ali por dias. Esta trava aqui, ela nos fala a respeito da conexão da terra com o céu. Essa trava nos aponta para cima. Essa trava nos fala de Deus. Esta trava da cruz nos fala a respeito da comunhão, do propósito pelo qual nós fomos criados, para nos relacionarmos com Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nesta trava está a minha identidade. É quando eu me relaciono com Deus que eu sei quem eu sou e por que eu fui criado, e conheço a minha identidade. E o relacionamento de Deus com o homem antes da queda e do pecado era um relacionamento de perfeição, onde o homem se conhecia plenamente e conhecia o Deus a quem ele servia. Então esta trava da cruz, ela vai me falar dessa verticalidade, relacionamento de homem com Deus, da identidade, da imagem e semelhança. E aqui está o primeiro propósito de Jesus ter morrido nesta cruz, para reconciliar você e eu com Deus. Porque uma coisa que aconteceu neste relacionamento vertical, foi que quando o pecado entrou, houve a queda, e a queda fez com que o homem fosse banido do Éden. E o próprio Isaías, ele vai dizer que a mão de Deus não está encolhida que não possa salvar, mas são os vossos pecados. São os vossos pecados que fazem separação. O pecado separou a criatura do Criador. O pecado quebrou esta conexão. E se quebrou essa conexão, eu deixo de entender porque eu existo. Eu deixo de entender a minha identidade. Eu deixo de entender quem eu sou, e eu fico como que tateando na escuridão. Mas agora existe uma outra trava, e esta é a trava que fica pendurada naquela, e esta é a trava horizontal, e essa trava horizontal me fala do relacionamento com o outro, do relacionamento com o meu próximo.
E esta trava aqui também foi danificada com o pecado. Porque uma das primeiras coisas narradas na Bíblia que acontece depois do pecado, o que é? O assassinato de Abel. Um irmão se levantando contra o seu irmão e o matando, por inveja, por ganância. O relacionamento do homem foi quebrado. Portanto, precisaria haver reconciliação nessa dimensão horizontal. Como existem feridas nos relacionamentos, não é verdade? Como nós ferimos e somos feridos. Como os relacionamentos são disfuncionais hoje. Como as pessoas não sabem se relacionar e cada vez mais a gente percebe isso. Quanta violência, quanto sofrimento. Recentemente nós assistimos cenas horríveis na televisão. De um menino de 13 anos, munido com ódio e sendo mentorado para a desgraça, para a morte. Assassina uma professora voluntária de 71 anos, professora Elizabeth. Isso é algo que acontece em todo lugar, em todo tempo. Essas são as notícias que chegam aos nossos ouvidos. E tudo isso porque esta dimensão da horizontalidade, ela foi destruída por causa do pecado. O homem não consegue ver mais Deus no outro. O homem só vê a si mesmo. E por isso que Jesus teve que assumir esta cruz. E quando Jesus assume a cruz, ele assume como homem. Ele assume entendendo que este era o propósito do Pai. Que ele fosse completamente morto e passasse por todo sofrimento. E pudesse ser amaldiçoado por causa do pecado, porque foi o pecado que destruiu esses relacionamentos. Foi o pecado que destruiu a imagem que o homem tinha a respeito de Deus. Foi o pecado que destruiu os relacionamentos entre os seres humanos. E Deus abomina isso. Deus odeia esse pecado, porque Ele não nos criou para isso. Portanto, o pecado não é algo que pudesse ser solucionado com qualquer coisa, fazer um remendo, ou trazer algum ensinamento, ou tentar lavar a nossa vida e o nosso coração com qualquer coisa que não fosse o sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue do Filho. Quando Jesus esteve no ministério, Ele ensinava. E isso não somente era ensinamento de Jesus, mas ensinamento de toda a lei. E ele dizia que o primeiro grande mandamento é qual? Ame o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua mente e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Mas como amar a Deus, se há uma barreira, se há um abismo, se há um pecado que me faz estar cegado a respeito desse Deus, que me faz acreditar um monte de mentiras que me contam a respeito desse Deus. E daí Jesus fala que o segundo grande mandamento é amar o seu próximo como a você mesmo. E esse mandamento também muito difícil. Como que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Como eu posso amar o meu próximo se eu não amo a Deus? E eles vêm uma ordem. Primeiro eu preciso amar a Deus e segundo amar o meu próximo. Então nesta cruz, em primeiro lugar, Jesus me reconcilia com o Pai. Me torna filho. Me torna amado pelo Pai. E em segundo lugar, esta cruz me reconcilia com o meu irmão, com o meu próximo. Eu penso que o maior pecado, talvez eu diria, o conceito de pecado que eu entendo na Bíblia, que destruiu esses relacionamentos vertical e horizontal, destruiu e tem destruído,
por séculos e séculos. Quanta gente está conectada a uma religião, mas não está conectada num relacionamento com Deus. Quantas pessoas têm relacionamentos uns com os outros, mas relacionamentos que são superficiais, cheios de feridas, cheios de dores, cheios de rejeição. Primeiro conceito que eu daria do pecado é o individualismo. O pecado nos tornou egoístas, individualistas. E já começou ali na primeira discussão de relacionamento de Adão e Eva depois do pecado, né? Porque quando Deus vem procurar eles no jardim e pergunta para Adão: onde é que você estava? Me escondi porque eu estava nu, aquela conversa. E daí Deus perguntou: mas o que aconteceu? Quem contou para você que você estava nu? Mas daí na hora saiu da boca dele o quê? Foi a mulher que você me deu. Pronto, individualismo já cravado ali, se livrando da culpa, ou dando uma desculpa. Não estava nem aí com a mulher, já disse que ela então haveria sido a causadora. E o individualismo causa coisas muito maiores no ser humano, porque daí eu consigo olhar somente para o meu umbigo, né? Eu não preciso inclusive nem de Deus, porque eu posso viver de acordo com a minha vontade, com os meus propósitos que eu nem conheço. E um outro conceito é a indiferença, a insensibilidade. O que é a indiferença? É não fazer diferença. Deus nos criou para fazermos diferença. Deus nos criou para governarmos. Deus nos criou para podermos ser a expressão da imagem dele nesta terra. Deus nos criou para refletirmos a glória dele em nós. Por isso a cruz. A indiferença é algo terrível no mundo hoje, e cada vez nós vemos mais isso. Quanto mais se fala sobre tolerância, sobre respeito, sobre as diversidades, mais as pessoas são intolerantes e mais as pessoas são indiferentes com o outro. Fala-se tanto do discurso da paz e da unidade, mas o homem, o ser humano, não consegue viver isso. Por estas razões, o pecado provocou ira em Deus. O pecado provoca ira, a ira de Deus. E a cruz de Jesus Cristo é aquilo que me livra desta ira. Porque Jesus, ele assumiu esse lugar. E essa semana, lendo uma devocional e pensando num texto de Lucas, quando Jesus está falando da sua morte, eu fiquei refletindo sobre a gravidade do pecado. Porque muitas vezes a gente olha para a cruz, a gente olha para Jesus, a gente olha para a gente e a gente diz assim: afinal de contas eu nem sou tão ruim assim, né? Afinal de contas eu nem tenho tanto pecado, né, para ser perdoado. Mas que bom, Jesus se entregou ali naquela cruz. Mas quando nós começamos a entender que todos nós fomos gerados no pecado, e Paulo vai falar isso, né? Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Todos nós estamos no pecado. E o pecado significa a separação de Deus e relacionamentos rompidos nessa dimensão horizontal. E por isso eu estou apartado da graça de Deus. E por isso o salário desse pecado é a morte. E não é a morte física, é uma morte espiritual, é separação de Deus. E eu comecei a pensar no meu pecado, no pecado que provoca a ira de Deus, as coisas que eu faço na minha individualidade, ou no meu individualismo, e na minha indiferença, as coisas que eu faço quando eu quero fazer com que a vontade da minha carne prevaleça, as coisas que eu faço quando eu digo: Deus, aqui você não precisa se preocupar. As tentações que se transformam em pecado na minha vida, seja por pensamento, seja por palavras, seja por ação, de que maneira sejam, isto causa ira em Deus, porque Deus se ira com o pecado, porque o pecado separou a criatura do Criador.
O pecado levou o homem para longe de Deus. E a ira de Deus é contra o pecado. É contra o pecado que nos separa dele, porque ele nos ama. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. O apóstolo Paulo entendeu tão bem isso, por isso que ele queria pregar este evangelho para todo homem, porque ele entendia que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus e do sacrifício. E eu comecei a pensar no meu pecado, e eu comecei a pensar naquelas cenas daquele filme, e eu comecei a pensar no sofrimento de Jesus, que foi um sofrimento atroz, um sofrimento terrível. E eu comecei a pensar, é justa a ira de Deus contra o homem. O profeta Oséias, ele diz lá no capítulo 4, primeiro verso: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Como que você acha que Deus enxerga o mundo hoje? Ele enxerga sobre o prisma do Filho que morreu, que suportou todo o pecado para que pessoas possam ser trazidas para o reino, mas ele também enxerga o mundo com uma grande contenda. Aqui Jesus foi julgado e ele se manifestou como justiça de Deus, mas a Bíblia fala que um dia haverá um juízo, e um juízo final, porque a ira de Deus permanece, mas agora a justiça de Deus foi mostrada ao mundo. Todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. O próprio Jesus diz: quem crê em mim terá vida eterna, mas aquele que não crê em mim já está condenado. A ira de Deus, ela foi manifestada no amor. Aquela cruz, aquelas cenas horríveis, elas eram um misto da ira de Deus contra o pecado, mas do amor dele pela humanidade. Você está me entendendo? Você consegue perceber isso? O Filho precisava morrer daquele jeito, para que todos vissem que o pecado não é simplesmente uma falha de conduta. O pecado não é simplesmente um valor ético diferenciado. Não, o pecado é sinônimo da morte, é sinônimo da destruição, é sinônimo da separação. Então, uma mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é o seguinte: esta cruz me livra da ira de Deus. Da ira de Deus que está sobre este mundo. Mas agora, como eu estou escondido na cruz, como eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e todo aquele que confessa Jesus como Senhor, e que entende que esse sacrifício foi substitutivo, eu e você precisaríamos assumir este lugar. Esses passam a ter vida. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ritos que a gente pratica, às vezes até sem entendimento. Tem a ver com entrega, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com santidade. A cruz me livra da ira. Por isso que uma das canções que nós cantamos aqui diz: quanto eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, porque esta cruz me livrou da condenação. Jesus assumiu o meu lugar, e por isso a dor, esta mesma dor que Jesus sofreu, eu preciso sofrer, quando eu percebo que eu não estou vivendo uma vida de santidade e obediência a Deus. Quando eu estou dizendo: Deus, fica para lá, deixa eu viver o meu caminho. Quando eu estou desprezando esta morte, este sangue e este sacrifício. Essa é a parte mais pesada da mensagem, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Porque Deus é fogo consumidor, diz a Bíblia. E Deus não irá atenuar a pena para aqueles que não virem para esta cruz. E para aqueles que não receberem esse sacrifício. Para aqueles que não entenderem esta morte. Mas a cruz nos fala da sexta-feira. Hoje é o domingo da ressurreição. E se a cruz me livra da ira, a ressurreição me livra da morte.
A ressurreição me livra da morte eterna, porque enquanto todo mundo estava blasfemando diante de Jesus e dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Este Jesus ficou naquele túmulo por 3 dias, mas ao primeiro dia, quando as mulheres foram naquela tumba, ele não estava mais lá. Ele ressuscitou, e este é o domingo da ressurreição. E se Jesus ressuscitou dos mortos, significa que existe esperança. Existe esperança para esse relacionamento que havia sido cortado por causa do pecado. Existe esperança. A ressurreição só faz sentido quando eu entendo o peso da morte na minha vida. E é por isso que nós nos rendemos a Jesus, porque nós não aguentamos mais viver essa vida sem sentido, não é verdade? Nós não aguentamos mais viver essa vida sem razão, essa vida que na verdade corre atrás de um propósito, mas existe um enorme vazio dentro da gente. Existe condenação, existe culpa, existe peso. Eu preciso entender que se eu não estou na cruz de Cristo, a minha condição é de morte espiritual. Eu estou apartado dessa comunhão com Deus. E se eu estou apartado da comunhão com Deus, este relacionamento também será um fracasso. A cruz fala de vitória. A cruz fala de vitória. Aqui está a cruz. Ali está o túmulo vazio. E aqui está a coroa. Jesus teve que passar pela morte para poder experimentar a ressurreição. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, diz o apóstolo Paulo, mas ele vos deu vida por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus nós temos vida, e vida em abundância. Essa é a mensagem central do cristianismo. Naquela cruz, naquela morte, ao vencer tudo isso, porque a cruz não pôde detê-lo, o inferno não prevaleceu sobre Jesus, a morte não prevaleceu sobre Jesus, mas o poder de Deus o ressuscitou ao 3º dia. E é esta a mensagem que a gente prega, a mensagem da ressurreição. A Páscoa fala da ressurreição, de um Jesus que venceu todas as coisas, que venceu o pecado que fazia separação, o pecado que me destruiu enquanto ser humano, que destruiu a imagem de Deus na minha vida. Ele pagou o preço da culpa para me dar a vida novamente. Então aqui nós experimentamos a primeira ressurreição, quando nós cremos em Jesus, quando nós reconhecemos: eu estou morto por causa dos meus pecados. Eu não tenho relacionamento com Deus, eu não conheço esse Deus fora daquilo que a religião me mostra. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o propósito da minha vida. Eu sou ferido nos meus relacionamentos. Quando eu reconheço a minha morte e vou para Jesus Cristo, Ele me toma pela mão e Ele me carrega da cruz até aquele túmulo vazio. E Ele diz: existe esperança, existe vida. E aquele que tem o Filho, diz a palavra de Deus, tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Simples assim. A gente vive num mundo onde tem pessoas respirando, indo e vindo, mas é um mundo de zumbis. Tem muita gente viva aqui, glória a Deus, né? Porque a mensagem do Evangelho tem sido pregada. Mas tem muito zumbi nesse mundo. Você conhece algum? Eu conheço vários. Mortos vivos que andam pelas ruas. E como Deus tem compaixão dessas pessoas. Por isso que a cruz não fala só da ira, ela fala do amor. De um Deus que veio, de um Deus que atrai, de um Deus que traz para perto. A mensagem central do Evangelho é a ressurreição, e a Páscoa fala da ressurreição. A Páscoa fala sobre esperança. A Páscoa fala sobre vida. Nós fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, agora eu abandono as coisas do passado. Eu não quero mais saber
daquilo que me impedia de me relacionar com Deus e com as pessoas por causa do meu pecado. Mas a notícia triste é que primeiro veio a cruz e depois veio a ressurreição. Primeiro eu preciso reconhecer que eu estou morto, para depois você ser ressuscitado por Cristo. Primeiro a gente precisa passar por essa identificação da morte. Por isso que Jesus fala que o discipulado, seguir a Cristo, é tomar a cruz. Tome a cruz. Identifique-se com essa cruz. Reconheça que ali era o seu lugar. E você terá vida, e vida em abundância. Essa cruz me livra de uma morte eterna, de uma separação de Deus. E aqueles que já experimentaram isso sabem do que eu estou falando. Se você ainda não experimentou, isso é para você hoje. Isto é para você hoje. Esta é a mensagem que a gente quer anunciar. Porque o verdadeiro sentido da morte é: Deus veio em carne para nos livrar da maldição da cruz, da ira de Deus sobre nós, sobre o pecado. Mas Ele ressuscitou para nos dar nova vida. Pelo sangue de Jesus Cristo nós somos lavados. Essa Páscoa, ela foi simbolizada lá no passado, lá no Egito. E qual era o sentido da Páscoa? Um cordeiro que precisava ser morto e o sangue dele aspergido nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, a última praga do Egito, não entrasse na casa daqueles aonde o sangue estava. Está falando de morte, está falando de cordeiro, está falando de sangue que protege e livra. E agora vem Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que foi oferecido para que nós possamos tomar do seu sangue e colocar sobre os umbrais da nossa vida. E para que o anjo da morte, da destruição e o pecado avassalador, e aquele que controla e domina o homem no pecado, que é Satanás, é o diabo, não tenha mais poder e autoridade sobre a nossa vida. Como que Deus te vê, meu querido? Como que Deus te enxerga hoje? Se Deus te vê por meio desta cruz, porque você está escondido atrás dela, Ele vê o Filho que sofreu, Ele vê a justiça dEle, e Ele te vê atrás, e Ele diz: este foi um que recebeu a justiça, que tem o sangue sobre a sua vida, e por isso o anjo da morte não tem poder sobre essa vida. Mas se Deus te vê longe desta cruz, vivendo a sua vida com individualismo e indiferença, sem se importar com este sacrifício, você não está debaixo da proteção de Deus. E sobre você está a ira de Deus. Eu encerro dizendo que a gente precisa olhar para essa cruz e olhar o sofrimento de Jesus e refletir sobre isso e pensar: Ele sofreu isso por minha causa. Quando eu olho o pecado que existe no mundo hoje, eu preciso entender por que cada açoite que Jesus recebeu, por que cada chicote que Ele teve nas suas costas, por que cada blasfêmia. Quando eu olho a situação deste mundo, e muitas vezes talvez a minha situação, eu preciso olhar para a cruz e clamar pela salvação, e clamar pela vida, por esta vida que o Senhor tem para nos dar e para nos oferecer. Tudo isso que Jesus viveu diz respeito a mim, e eu preciso me quebrantar quando eu sinto esta dor aqui, porque agora a minha dor não é a dor por causa do pecado, mas é a dor por ver o Filho de Deus, aquele que me amou, e aquele que não tinha pecado, mas morreu como um pecador. Paulo fala lá em Coríntios: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nossa causa.
Jesus não pecou, mas Deus fez nele se manifestar todo o pecado da humanidade, o meu e o seu. Portanto, esta mensagem é para nós hoje. E em primeiro lugar eu quero dizer para você que talvez não tenha um entendimento a respeito disso. E talvez você repetiu como aquela criança na sala de aula: Jesus morreu na cruz para me salvar dos pecados. Mas talvez você não entenda a profundidade disso. Talvez você não entenda o quão separado você estava de Deus. Mas a cruz fala de reconciliação. A cruz fala de um perdão. A cruz fala de graça. De uma graça maravilhosa. Eu não mereço, mas Deus deu. Ele deu porque Ele ama. E quando eu recebo esse amor, eu consigo entender o quanto o pecado estava me destruindo. E se eu entendo a cruz, eu não vou querer mais viver naquilo que me separa do Pai. O pecado precisa causar algo na minha vida. Eu preciso clamar a Deus por misericórdia. Preciso clamar a Deus por este sangue para me livrar do pecado. Se você nunca fez essa entrega a Jesus, esta é uma oportunidade. Simplesmente reconheça. Isso não foi uma encenação simplesmente. Isso aqui mostra a realidade do mundo. Isso aqui mostra a destruição do pecado. E ninguém poderia assumir esse lugar senão unicamente aquele que era perfeito. O perfeito se tornou imperfeito por minha causa e por tua causa. O que era Deus e estava na eternidade, na glória, Ele se fez homem e esteve suscetível a todas as tentações e todas as lutas, mas Ele permaneceu até o fim e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou, Ele se tornou maldito. Tudo isso para nos mostrar o quanto o pecado é destruidor, o quanto o pecado mantém o homem na morte, na escravidão. Então a cruz me fala dessas duas coisas: do amor e da ira, do sofrimento e do alívio, da morte e da vida, do sofrimento e da graça concedida. E agora eu quero também fazer um desafio para você que talvez conheça essa mensagem já há muito tempo, mas você simplesmente está vivendo a sua vida à sua maneira, com as suas vontades prevalecendo, sem entender senhorio de Cristo, sem entender verdadeiramente o dano do pecado na sua vida, vivendo uma vida sem glorificar a Deus e sem se tornar parecido com Jesus. Que o propósito dessa cruz é me transformar de glória em glória, à semelhança de Jesus Cristo. Então a Páscoa para mim fala de santidade, de vida, de esperança, mas não é algo entregue assim como algo que é distribuído sem valor. A graça me fala de morte, me fala de dor, me fala de sofrimento. A graça me fala de um Deus imenso, de um Deus perdoador. Mas a cruz também aponta juízo, porque aqui Deus decidiu a sua justiça. Nesta cruz, Deus disse: o pecado
de uma vez por todos, foi perdoado. A graça de uma vez por todas foi estendida para todos aqueles que quiserem recebê-la. A justiça de Deus é democrática. Todos aqueles que vierem para essa cruz e confessarem a Jesus, irão receber essa graça. Irão viver esta justiça de Deus. Mas lembre-se, a vida segue. E haverá um dia onde todos nós iremos nos apresentar diante de Deus. E o que vai definir se nós pertencemos ou não é isso aqui. Se eu carrego essas marcas. Se eu tenho esse sangue. Se eu tenho esse Senhor. Se eu fui livre da ira de Deus. Se eu fui ressuscitado para uma nova vida. É isso que me dá a garantia. Eu quero convidar todos a ficarem em pé. Porque esse é o momento da resposta. E essa resposta, meu querido, é sua. Eu já dei a minha resposta. E tenho vivido nesta escolha há décadas. E continuo vivendo. Todo dia é dia de fazer a escolha. Me deparo com a maldade do pecado e da minha velha natureza dentro de mim. Me deparo com tentações que acontecem a todos os momentos. Mas eu tenho recebido e vivido debaixo desta graça que nós cantamos aqui. Eu não sou merecedor. Mas eu escolhi dizer para Jesus: eu quero morrer contigo nessa cruz. Eu quero que a minha velha natureza, ela seja crucificada aqui. Para que eu possa viver ressurreto para uma nova vida, para um novo propósito de Deus. E isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com uma decisão que você toma. Aqui está a justiça de Deus. Se você tiver a marca dessa justiça, você vai viver uma vida próspera e abençoada neste mundo. E você terá sim a garantia da vida eterna. Porque não é pelo seu merecimento, não é por aquilo que você faz, mas é pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Feche seus olhos agora e eu quero te convidar nessa decisão. Querido, e agora não se importe com nada à sua volta. Feche seus olhos, vamos manter o silêncio. E queridos, esse é o momento mais importante, é o momento que Deus quer ouvir a nossa voz. Seja uma voz de quebrantamento, seja uma voz dizendo: Deus, eu preciso desta salvação. Seja uma voz dizendo: Senhor, perdoa porque eu não estou vivendo de acordo com esta mensagem. Esse é o tempo de entrega, é o tempo de consagrar a sua vida. Querido, o tempo está passando e você tem vivido para quê? Você tem vivido para quem? Esta cruz precisa fazer uma diferença na sua vida. Não mais para o pecado, não mais para mim mesmo, mas para o Senhor. E esse é o dia da decisão. É uma mensagem simples. Quando Jesus estava crucificado naquela cruz, um dos soldados que estava vigiando, um soldado romano, que talvez tivesse ouvido falar de Jesus, mas estava diante daquela cruz, ouvindo as expressões de dor de Jesus orando ao Pai, e dizendo: está consumado. Aquele centurião, diante daquela cruz, diz o seguinte: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Você não precisa se convencer de mais nada, porque quem te convence é o Espírito Santo. E eu quero te convidar você nessa noite, a declarar isso diante da cruz de Cristo.
Os olhos fechados, contemple a cruz, contemple Jesus, se prostre ali, entrega a sua vida, se renda e diga verdadeiramente: este era o Filho de Deus, verdadeiramente foi Ele que tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o meu pecado. Verdadeiramente Ele é o inocente que foi morto. Verdadeiramente essa é a maior expressão de amor que Deus poderia dar ao mundo. Receba esse amor. Se você está fazendo essa oração e o teu coração está queimando, saiba que esse é o Espírito Santo de Deus. E se você quer fazer essa decisão hoje, ou talvez confirmar essa decisão, ou talvez consagrar a sua vida, talvez dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade, eu quero viver essa nova vida que o Senhor me propõe. Se você está orando assim, levante a sua mão, onde você está, levante a sua mão, declare isso para o Senhor, diga isso para o Senhor te vê, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu coração. Agora eu quero convidar você a vir aqui à frente, vem aqui. Existe algo importante quando a gente declara publicamente a nossa fé, e Deus te conhece, e Deus quer ver você dando esse passo. Vem à frente, é momento de entrega, é momento de consagração, é momento de dizer: Senhor, eu entendo, eu quero buscar, eu quero viver. Venha, você que levantou a sua mão, venha aqui à frente, venha, vamos orar. Esses são os memoriais da nossa vida, quando nós tomamos posicionamentos, quando nós declaramos para o Senhor. Vem aqui, eu quero orar junto com você. Entrega a sua vida a Jesus, ninguém mais. Não existe salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Não busque outros caminhos. Não pense que são os teus atos que vão te dar condição e merecimento para entrar na vida eterna. Não pense nisso. O pecado é destruidor, e Deus se indigna, Deus está irado contra o pecado, e por isso que o Filho teve que morrer daquele jeito. Você precisa receber o Filho, você precisa declarar que este Filho é Senhor da sua vida, e ore agora com os teus lábios: Jesus, Tu és Senhor. Jesus, eu entrego a minha vida. Jesus, eu quero aprender a andar nos Teus caminhos. Jesus, eu me rendo ao Teu sacrifício, à Tua morte, ao Teu sofrimento. Eu me identifico com a cruz, mas me identifico também com a ressurreição. Jesus, venha, me liberte, Senhor. Liberte, Senhor, das cadeias que me prendem. A unção está sobre o Senhor para dar vistas aos cegos, para libertar os cativos, para colocar os algemados em liberdade. Receba isso da parte do Senhor. Você nunca vai conseguir se libertar. O pecado é terrível, o pecado é indestrutível, e você não tem nenhum poder contra ele. Você é escravo deste pecado. O pecado te controla, e você nunca vai conseguir sair dele se você não entender esta cruz e a graça de Deus sobre a sua vida. Então vem aqui para frente, você que quer receber essa libertação. Não me diga simplesmente que você já aceitou Jesus e você está caminhando com Jesus, mas você não tem uma vida de vitória. Você não tem experimentado essa liberdade que o Espírito Santo de Deus te dá. Receba essa liberdade em Cristo Jesus. Receba isso que vem de graça e que jorra desta cruz sobre o teu coração nesse momento. A palavra de Deus diz que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Deus te conhece, Deus sabe os seus caminhos, e Deus sabe a sinceridade da sua entrega. Se renda.
se renda. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Deus, por estas vidas que oram nesse momento, Jesus, por pessoas que reconhecem o Senhor. O Senhor mesmo nos diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Deus, em nome de Jesus, sela aqueles que te recebem nesta noite, aqueles que consagram as suas vidas, aqueles que buscam pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que venha este selo do Teu Espírito Santo sobre estas vidas. Não mais maldição do pecado, porque esta maldição já foi assumida por Jesus, mas agora a bênção de Jesus Cristo, a bênção da nova vida, a bênção da ressurreição que nos é concedida por meio da graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, meu querido, receba deste poder, desta graça, desta misericórdia do Senhor.